18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está na sintonia certa, ligado aí na melhor programação de Manaus. Começa agora o programa 18 horas, a notícia e a informação. Os principais destaques do dia pra você, hein? Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro, o ano é 2022. Boa noite, Karime Leão. Tudo bem? Tudo certinho contigo? Boa noite, Carlão. Boa. Tudo certinho, sim. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas e já começo agradecendo a sua companhia. Ok, legal. 6 e 1. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Cavaletes no lugar de policial. A ação do governo Wilson Lima para resolver a crise na segurança pública do estado vira chacota para o Amazonas. Enquanto isso, o Amazonas fica entre os estados mais violentos do país, com taxa de 47,5 assassinatos para cada grupo de 100 habitantes, quando a média nacional é de 20 homicídios. Tribunal de Contas do Estado autoriza concurso da Polícia Militar do Amazonas. As provas acontecem nesse domingo. E a Polícia Federal prende empresário acusado de mandar queimar 2 helicópteros do Ibama no Aeroclube de Manaus. 6 horas 2 minutos, tá combinado, hein? A partir de agora vamos juntos com você até às 7 da noite com os principais destaques do dia da programação de hoje. Você vai conferir aí, hein? Vamos juntos com você até às 7, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Bora lá, hein? A primeira pesquisa eleitoral do ano para o governo do Amazonas mostra Amazonino Mendes liderando com folga em todos os cenários. Se as eleições fossem hoje, Amazonino teria 36,6% das intenções dos votos. O senador Eduardo Braga vem em segundo com 15,9% e o prefeito Davi Almeida em terceiro com 14,2%. O governador Wilson Lima disputará a reeleição, está em quarto lugar com apenas 12,7%. Exatamente, Carlão. Os números são do Instituto Diário e foram divulgados nesta quinta-feira. Em quinto lugar está o deputado estadual Ricardo Nicolau, com 5,3% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 4,3% e 9,3% dos entrevistados dizem que não votam em nenhum desses candidatos. Olha, num cenário de segundo turno entre Amazonino e Eduardo Braga, Amazonino Mendes vence com 51,4% contra 28,5% do senador Eduardo Braga. E se a disputa for entre Amazonino e Wilson Lima, Amazonino Mendes vence com 58,5% das intenções de voto e Wilson Lima teria 20,2%. Olha só a pesquisa, hein? A pesquisa, ela ouviu 1.800 eleitores da capital e do interior entre os dias 20 e 28 no mês de janeiro e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob a identificação AM 03979/2022. E depois de se tornar réu no Tribunal Superior Eleitoral sob acusação de liderar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde e de comprar a preço superfaturado ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, Wilson Lima continua sendo o governador mais rejeitado da história do Amazonas. Segundo pesquisa do Instituto Diário, 51% da população do Amazonas considera ruim ou péssimo o governo de Wilson Lima. Apenas 4,9% dos amazonenses consideram o governo ótimo e 15% bom. Já a administração do prefeito Davi Almeida é considerada ótima para 10,2% dos entrevistados, boa para 34% e 36,7% consideram a prefeitura de Davi Almeida regular. Os números completos da pesquisa estão publicados no site d24am.com.br. 18 horas. Olha, o número de homicídios do Amazonas explodiu no terceiro ano da gestão de Wilson Lima. Em 2021, os homicídios cresceram, olha só, 56% no Amazonas e 63% aqui na capital, aqui em Manaus, contrapondo o discurso, do governador na área de segurança, Karime. Pois é, Carlão, e para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a propaganda do governo na segurança não passa de campanha eleitoral, porque os números da violência revelam que a situação está descontrolada. Vamos acompanhar
acompanhar mais sobre o assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. O Amazonas registrou 1.487 homicídios em 2021, contra 954 em 2020. O crescimento de quase 56% foi disponibilizado pela Secretaria de Segurança do Amazonas. E o crescimento da violência foi maior ainda na capital. No ano passado, Manaus teve 1.072 homicídios contra 657 em 2020. Isso representa um crescimento de 63,16%. Esses números destoam do discurso do governador Wilson Lima, inclusive em sua mensagem na abertura dos trabalhos legislativos essa semana. Na segurança pública, implantamos 500 câmeras em toda a cidade de Manaus para fechar o cerco contra a criminalidade. É o nosso paredão. Ele faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, que foi lançado neste ano com investimentos totais estimados em 280 milhões de reais. O sistema de vídeo monitoramento tem tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios. De acordo com o próprio governo, foram 533 homicídios a mais no ano passado em todo o Amazonas e 415 a mais em Manaus. Por causa desses números, inclusive, a capital está entre os municípios brasileiros com população igual ou superior a 100 mil habitantes, com taxa de morte violenta superior à média nacional. Isso de acordo com o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, o discurso do governo soa como eleitoreiro, porque na prática a população vive uma explosão da violência. A gente não faz enfrentamento à violência, em especial a violência contra a vida, com banner, com outdoor e com discursos em horário nobre de televisão. A gente faz com planejamento, com inteligência, a gente faz com foco, a gente faz com fortalecimento da Polícia Civil, em especial da Polícia Científica. E não faz com carro, com compra de carro, com o carro andando pela cidade com sirene ligada. Isso tem nome e sobrenome. Isso é campanha eleitoral, isso é publicidade eleitoral. A prova de que o discurso não condiz com a realidade está no baixo índice de resolução, segundo o cientista social. Você tem um número assustador de homicídios na cidade de Manaus e no estado como um todo, e as taxas de resolução de conflitos são baixíssimas. Há um erro na estratégia do governo do estado no enfrentamento da violência urbana. Nós temos, já falei isso antes, nós temos três chacinas na gestão do Wilson Lima que não foram enfrentados. A chacina do Rio Abacaxis, a chacina aqui de Manaus, na região ali do Crespo, e a chacina de Tabatinga, que o governador do estado até hoje não respondeu à sociedade. O governador do estado não determinou a apuração rigorosa e não cobrou o resultado da apuração rigorosa. O ano mal começou e já tem 74 homicídios registrados em Manaus somente em janeiro, conforme a Secretaria de Segurança. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A situação da segurança pública no Amazonas é de caos total. Estamos vivendo, sim, uma crise na segurança pública do estado. Todos os números da criminalidade explodiram nos últimos meses. O Amazonas hoje é considerado um dos estados mais perigosos do país e não tem quem discorde. Aqui no estado, quem dá as cartas de fato são as facções criminosas e não a polícia. As facções que vivem em constante guerra por espaços dividiram a cidade em guetos e comandam o tráfico de drogas, roubos, assaltos, execuções, assassinatos e até sequestro. E a polícia continua sem poder de ação. Karime, a coisa tá feia. A verdade é que o governo não tem um plano de segurança eficaz e isso é muito sério e preocupante. Tudo é feito na base do improviso. Agora mesmo, o governo está espalhando placas nas ruas dizendo que ali tem segurança. Claro que virou chacota nas redes sociais. Vamos conferir na reportagem de Nathalie Moraes.
Insegurança nas ruas, no transporte coletivo, execuções em plena luz do dia, assalto às unidades de saúde. Essa é a realidade da população amazonense que convive diariamente com a insegurança. E para combater o alto índice de criminalidade, a Secretaria de Segurança Pública colocou cavaletes com a mensagem Amazonas mais seguro nas esquinas das principais ruas da cidade. A ação de proteção virou piada nas redes sociais e gerou revolta na população que sofre com o descaso do poder público. O agente de portaria Rocha Júnior é um deles. Ele já foi vítima da violência em nossa cidade. É complicado, chega a ser revoltante. Esse governo do estado só deve estar de brincadeira com a nossa cara. A gente está todo dia aí na rua exposto a tanta violência, tanto perigo. Sabe, eu mesmo já fui vítima dessa violência por mais de uma vez. E a gente vê uma situação como essa, sabe, governador, investir em placa na rua, o que é isso? Em vez de investir no policial, em vez de realmente ter atitudes que vão trazer segurança para a população, aí a gente vê o governo fazer uma dessa. Não, isso chega a ser revoltante, sabe? A gente se sente cada vez mais inseguro. Os cavaletes fixados são vistos pela população como uma afronta, como se as mensagens resolvessem o problema da falta de segurança na nossa cidade. Para este outro homem que preferiu não se identificar, ele também acredita que não são os cavaletes que vão resolver o problema da crise na segurança pública. Eu acho que esse tipo de ação só mostra o quão superficial é o combate à criminalidade do governo do Amazonas. Porque em sã consciência todos nós sabemos que não são cavaletes nem placas que vão impedir a criminalidade de cometer seus crimes nem aterrorizar a população. A taxa de homicídios em todos os estados brasileiros apresentou uma queda nos últimos 2 anos. A exceção é o Amazonas, que teve um aumento de 1,6 no número de homicídios. Nos últimos 6 meses, foram registradas 852 execuções só em Manaus. E agora, o programa Amazonas Mais Seguro, que já custou mais de 280 milhões de reais aos cofres públicos, coloca cavaletes nas ruas para trazer sensação de segurança à população. Para o especialista em segurança pública e coronel da reserva da Polícia Militar do Amazonas, Walter Cruz, falta planejamento, falta efetivo policial nas ruas. Eles dizem que é uma estratégia, né? Mas o que adianta a tabuleta se não tem policial, tá entendendo? Porque, na verdade, SEG é uma sigla que fala do Serviço Extraordinário Gratificado, né? Significa SEG, Serviço Extraordinário Gratificado. Mas o Serviço Extraordinário Gratificado não é da placa, é do policial, né? Então precisa estar o policiamento, sabe? E eu acho triste isso, quando só se investe, na verdade, na divulgação, na placa, e não no policial, né? Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mas falaram o quê, né? Tem uma placa, um cavalete ali, tem policiamento. Para, né? Tinha que virar chacota mesmo. Essa iniciativa do governo Wilson Lima de colocar essas placas, dizendo que ali tem segurança, chega a ser, sei lá, bizarro, primário, de uma mediocridade sem tamanho. É querer brincar com a inteligência do povo. E como o amazonense, claro, é brincalhão, ele transformou a placa dessas placas de segurança do governo do estado em meme e deboche. Estão aí nas redes sociais. Bom, está pegando muito mal, para variar, para o governo do estado. Para variar, mais uma. Mais uma, né? Agora, o que realmente importa, o que realmente nós estamos esperando, querendo que aconteça, é a redução da criminalidade. Nesse quesito aí, o governador é um total desastre. Todos os índices da criminalidade nesse governo de Wilson Lima explodiram. É por isso, inclusive, que a população aí se sente abandonada, né? Não é para menos. Está amedrontada, está apavorada, porque o Estado, as forças policiais não garantem a segurança em nenhum lugar da cidade agora, seja área nobre, seja periferia, onde for, não tem segurança. Não existe, né, mais essa diferença, né, Carlão? Bom, o atual governo, que é uma vergonha, jogou na lata do lixo um plano de segurança elaborado pela consultoria internacional do ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani. E no lugar colocou o quê? Cavaletes. É para lá onde vai o nosso dinheiro, tá? O dinheiro do contribuinte. É para lá que vai. É uma ideia brilhante, né? Essa coisa bizarra de colocar placas nas ruas ao invés de policiais. Bom, é uma vergonha, como eu falei já aqui, é brincar com a população. Karime, é por essas e outras aí, né? E outras tantas, inclusive, que o governador é considerado
o pior governador da história do estado do Amazonas. 18 horas. E agora à tarde, mais uma unidade de saúde foi alvo da criminalidade. Desta vez foi a UBS Mansur Bubol, no bairro Alvorada. O atendimento na unidade foi suspenso, é claro, depois do assalto. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre o assunto. Muito boa noite, Nathalie. Então, temos mais detalhes a respeito da ação dos bandidos? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, você ouvinte da Rádio Mix. É isso mesmo, Karime. Na tarde de hoje, o atendimento na Unidade Básica de Saúde Mansur Bubol, localizada na Avenida Desembargador João Machado, também conhecida como a Avenida dos Franceses, no bairro Alvorada, foi suspenso após um assalto. Segundo informações de testemunhas, homens armados invadiram o local, rendendo funcionários da unidade de saúde e pacientes, levando celulares e diversos objetos pessoais. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de nota, que dizia o seguinte, abre aspas, a Censa informa que devido a um assalto ocorrido nesta quinta-feira na Unidade Básica de Saúde, Mansur Bubol, os atendimentos ao público precisaram ser suspensos. As atividades serão retomadas nesta sexta-feira, fecha aspas. Sem muitos detalhes, a nota não deixou clara quais medidas estão sendo tomadas por meio da Secretaria de Saúde junto à Segurança Pública. Lembrando que esse é o terceiro ataque registrado a uma unidade de saúde só esta semana e o sexto ataque do ano de 2022. Na última terça-feira, 2 homens, como nós mostramos aqui mesmo no 18 horas, 2 homens armados invadiram a UPA da Cidade Nova, na Zona Norte. A ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança. Os criminosos, durante a ação, trajavam vestimentas de mototaxistas. Eles chegaram a disparar com a arma de fogo, enquanto segurança do local tentava impedir a ação. As pessoas que estavam no local entraram em pânico e começaram a correr para dentro das salas, tentando se esconder. Os bandidos fugiram com os pertences das vítimas. No último dia 21 de janeiro, os servidores da Unidade Básica de Saúde Silas Santos, no bairro São José Operário, também foram alvos de assalto. Nesta ocasião, os atendimentos da unidade também precisaram ser suspensos, porque durante a ação criminosa, os bandidos agrediram os agentes de saúde, Karine e Carlão. No dia 24 de janeiro, no último dia 24, os bandidos também fizeram alvos outra UBS na zona leste da cidade, no bairro Ouro Verde. Os assaltantes também usaram de violência psicológica também contra os usuários e também intimidaram os servidores usando uma arma. O outro caso também aconteceu nesse mesmo dia 24, na unidade Contisteles, no bairro São José 2, onde os criminosos furtaram cabos e todos os aparelhos ar-condicionados. Na última segunda-feira, os criminosos voltaram a esse mesmo local, furtando todos os cabos e também a fiação dos condensadores e os aparelhos ar-condicionados do laboratório que fica no mesmo terreno aí dessa unidade. O clima aqui na nossa cidade é de total insegurança, Karine e Carlão. Isso sem falar dos prejuízos à saúde dos usuários, que muitas vezes têm as suas consultas e exames suspensos como consequência da ação dos criminosos, além dos traumas psicológicos sofridos aos profissionais de saúde que tanto já sofreram ao longo desta pandemia. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Ok. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite, bom trabalho. Obrigada, boa noite. 6 horas e 19 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, atenção, hein, motorista, olha só, se você passa pela Avenida Torquato Tapajós, de novo, hein, é bom você procurar uma rota alternativa. Por quê?
2 faixas da via no sentido bairro-centro, em frente a um supermercado, foram interditadas nesta quinta-feira pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Karime. Olha que situação, hein? Pois é, a gente comentou sobre o assunto ontem, na edição de ontem, né? Tudo por causa de um buraco que abriu na via em consequência da forte chuva desta quarta-feira, tá? O que causou um congestionamento absurdo ao longo do dia. A obra segue sem data para terminar, como explica a repórter Nathalie Moraes. O trânsito na Avenida Torquato Tapajós está com fluxo intenso nesta quinta-feira, com longos congestionamentos registrados durante todo o dia de hoje. A causa foi um buraco que se abriu na via durante a forte chuva desta quarta-feira. 2 faixas da avenida, no sentido bairro-centro, em frente a um supermercado na Zona Oeste, foram interditadas nas primeiras horas desta quinta-feira pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A obra ainda não tem prazo para ser finalizada. Segundo o vice-prefeito Marcos Rota, os transtornos foram causados pela rede de drenagem profunda implantada na avenida que rompeu. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que se abre uma cratera no local, trazendo inúmeros transtornos para quem trafega por ali. Nós estamos trabalhando de forma mais séria e mais urgente, porque aqui nós não temos intercorrências, né? O nosso problema maior é do outro lado da pista, onde nós temos a tubulação de gás, a adutora de água e também o backbone da Oi, que alimenta o estado de Roraima através de fibra óptica. Então lá nós vamos ter um pouco mais de complicação. É bom salientar, Paulo, que aqui nós tivemos uma intervenção no ano passado. Uma empresa terceirizada foi contratada pela prefeitura e fez uma obra aqui. Nos primeiros dias do mês de janeiro, nós percebemos que havia já um certo desvio de pista. Nós oficiamos a empresa e o prefeito determinou que a empresa viesse refazer a obra, fazer uma avaliação do que foi feito aqui. No ano passado, nós encontramos muito lixo, inclusive madeira aqui na rede de drenagem, que foi retirado pelo pessoal da CEMIF, e nós estamos agora solicitando da empresa terceirizada a completagem dessa área, coisa que não foi feita no ano passado, para que a gente não tenha mais esse tipo de dissabor. Os agentes do IMU permanecerão no local para organizar e garantir a fluidez do trânsito até o término das obras. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Tribunal de Contas do Estado autoriza o concurso da Polícia Militar do Amazonas, que será realizado neste domingo. O conselheiro do tribunal, Ari Moutinho, revogou a suspensão do concurso em uma nova medida cautelar publicada no Diário Oficial Eletrônico hoje de tarde. Hoje o Tribunal de Contas recebeu nesta quarta-feira uma petição do governo do estado por meio da Procuradoria-Geral do Amazonas, que solicitou a reconsideração da medida cautelar que suspendeu o concurso público da Polícia Militar, hein? As dúvidas foram esclarecidas e o conselheiro então autorizou a aplicação das provas neste domingo. Foi informado para o tribunal que os critérios de desempate colocados de forma irregular no edital serão retificados, assim como a ausência de prova discursiva, redação em língua portuguesa e prova de títulos para todos os cargos, sem prejuízos para os candidatos. Então teremos sim o concurso neste domingo. São mais de 111 mil pessoas inscritas para disputar pouco mais de 1.000 vagas, como explica o repórter Héctor Silva. Após emitir cautelar suspendendo o concurso público da Polícia Militar do Amazonas, o conselheiro do TCE, Tribunal de Contas do Amazonas, Ari Moutinho Júnior, revogou a suspensão do certame na tarde desta quinta-feira. De acordo com o conselheiro, o TCE recebeu na quarta-feira uma petição da PGE, Procuradoria-Geral do Amazonas, solicitando que a Corte de Contas reconsiderasse a medida cautelar de suspensão do concurso. Na petição, o governo do Amazonas se comprometeu em retificar os critérios de desempate, bem como retificar a ausência de prova discursiva, redação em língua portuguesa e prova de títulos para todos os cargos. Ari Moutinho Júnior disse em seu texto que a PGE
trouxe justificativas plausíveis a respeito do número de vagas disponibilizados, na divergência na remuneração prevista no edital e sobre a ausência de vagas para pessoas com deficiência. Em relação à indicação de bibliografia usada na formulação das provas e ausência de cronograma consolidando as fases do concurso, a PGE informou que as exigências não se encaixam no plano de carreira da Polícia Militar, já que o órgão possui leis específicas quanto aos temas. O comandante-geral da Polícia Militar, Vinícius Almeida, gravou um vídeo hoje se comprometendo em realizar as retificações apontadas no documento do TCE. Mas ele também fez 2 orientações as quais iremos cumprir ainda no dia de hoje. Ele determina que façamos uma errata, criando o critério de desempate e também incluindo a prova discursiva e a redação. Esta errata sairá ainda no dia de hoje no site da FGV. Só para concluir, lembrando a todas as pessoas que farão o concurso da Polícia Militar, 111 mil pessoas, o concurso está mantido. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h25 em Manaus, você era o melhor mix do Brasil. E olha, ainda hoje, aqui no 18 horas, hein? A Polícia Federal prende um empresário acusado de mandar queimar 2 helicópteros do Ibama no Aeroclube de Manaus. É nosso assunto daqui a pouco, em instantes. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura, hein? A previsão para hoje à noite e também a madrugada. E já de sexta-feira, você se preparando para o final de semana. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 100%. Mix. Olha só, o Rio Negro diminuiu o ritmo de vazante. De ontem para hoje, o nível baixou mais 2 centímetros e marca agora, no Porto de Manaus, 23 metros e 92 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Agora em Manaus, 6h26 e 2 deputados do Amazonas estão tentando barrar o passaporte da vacina contra a Covid-19 aqui no estado. Vamos agora conversar com a repórter Artemisa Gadelha, que tem mais detalhes sobre o assunto. É isso mesmo, Artemisa. Boa noite, explica pra gente. Explico sim, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no 18 horas. São 2 deputados, um deles delegado Péricles, do PSL, e o deputado estadual também, Fausto Júnior, do MDB. O projeto de lei tem autoria conjunta deles. O PL é para proibir a obrigação do passaporte vacinal nas escolas do Amazonas. O deputado estadual, delegado Péricles, protocolizou nesta manhã de quinta-feira. Vamos ouvi-lo então para saber um pouquinho mais sobre esse projeto de lei. Sou favorável à vacina, mas contra a obrigatoriedade do passaporte vacinal, especialmente as crianças. Pior ainda, proibindo-as de terem acesso às escolas. Acredito que os pais querem o melhor para os seus filhos e isso muito mais do que o Estado. E na medida que se sentirem segurança, vão vacinar seus filhos sim, mas tem que ter a liberdade de escolher. No que depender de mim, isso não acontecerá em nosso Estado. Não será obrigatório o passaporte vacinal. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o delegado Péricles, deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O projeto de lei visa aí proibir a exigência de passaporte, como nós já falamos, o passaporte sanitário em escolas e unidades de ensino das redes públicas e privadas em todos os municípios do Amazonas. Como ouvimos durante a entrevista, segundo o parlamentar, ele defende aí a liberdade de escolha de pais e responsáveis por crianças, o direito de vacinar ou não os filhos. No início da semana, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, inclusive anunciou que o passaporte será cobrado sim nas escolas da rede municipal e será pré-requisito para matrícula e frequência às aulas. Olha aí. Vamos verificar como vai ficar essa história, né? No decorrer aí da próxima semana. Vamos acompanhar. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha.
6h29, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, está crescendo, infelizmente, o número de mortes por Covid-19 no Amazonas. No dia 1º de janeiro ao dia 15, foram 20 mortes. Já nos 16 dias seguintes foram confirmados 105 óbitos. O aumento foi de 425%, Karime. Pois é, Carlão. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a maioria dessas mortes foi de pessoas sem vacinação ou com alguma dose em atraso. Alguns também possuíam comorbidades. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. O número de mortes por Covid-19 no Amazonas aumentou significativamente. Nos primeiros 15 dias do ano, o estado registrou 20 mortes. 16 dias depois, 105 pessoas perderam a vida por conta da doença. Os 2 primeiros dias de fevereiro também registraram números relativamente altos de mortes. No dia 1º, 14 pessoas morreram e no dia 2 foram 15 vidas perdidas. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, o aumento no número de mortes mostra que a pandemia ainda não acabou e os cuidados devem ser redobrados. É um número que não tende a explodir, assim como o número de internações e mais ainda o número de casos novos, né? Então isso é um sinal para a gente ficar atento, né, de que a pandemia, infelizmente, apesar de ser chato falar isso, não acabou e que nós precisamos manter precauções como o uso de máscaras, vacinação e evitar as famosas aglomerações. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Tatiana Amorim, com base no perfil das pessoas que faleceram ontem por Covid-19, é possível perceber que a maioria das pessoas que estão morrendo possuem comorbidades, esquema vacinal incompleto ou nenhuma dose da vacina. Foram um total de 15 óbitos. Foram 4 óbitos com os quais as pessoas não tinham vacina. 4 estavam com a vacina atualizada, mas eram portadores de comorbidades, como diabetes e hipertensão. E 7 estavam com a vacinação atrasada, também portadores de comorbidades, como hipertensão, diabetes, Alzheimer, imunossupressão e acidente vascular cerebral. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda continuando com o assunto, olha só, o Centro de Testagem contra a Covid-19 do Centro de Convenções do Amazonas, o Vasco Vasques, vai encerrar o atendimento à população nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, Karime. Exato, Carlão. E a estrutura foi montada pelo governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura aqui de Manaus, com o objetivo inicial de funcionar pelo período de 15 dias e como estratégia para aumentar o número de testes e, é claro, contribuir para evitar a disseminação do vírus, além de monitorar os casos da doença aqui no estado. Olha, e com a redução da procura por testes e a diminuição dos resultados positivos para a Covid-19, o local será desmobilizado e a testagem continuará sendo realizada nas unidades de saúde. E do dia 19 de janeiro até ontem foram realizados no local 28.262 testes rápidos, sendo que 18.438 ou 64% deles com resultado negativo e 9.824, que representa 34%, com resultado positivo. Mix. E depois de 2 semanas de investigações, a Polícia Federal descobriu quem mandou queimar 2 helicópteros do Ibama no Aeroclube de Manaus. Trata-se do empresário milionário Aparecido Naves Júnior, de 35 anos. Ele foi preso na tarde desta quarta-feira na casa dele, onde ele mora, em Goiânia. Olha, de acordo com as investigações, o crime foi feito em retaliação à destruição de balsas de garimpo ilegal na ação do Ibama e da Polícia Federal. Retaliação. Outros 5 acusados de participar do crime também estão presos. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Odinei Araújo.
Reportagem do jornal O Estado de São Paulo revela que a ordem para queimar os 2 helicópteros do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, em Manaus, partiu de um empresário milionário de Goiânia que atuava na exploração de ouro em garimpos ilegais nas terras indígenas Yanomami, em Roraima. O mandante do crime, segundo o Estadão, é o empresário Aparecido Naves Júnior, de 35 anos. Apesar de jovem, ele é dono de um patrimônio milionário que inclui uma mansão avaliada em mais de 12 milhões de reais, 2 empresas, além de aviões que eram utilizados pelo garimpo ilegal em Roraima e que foram destruídos pouco antes do atentado por agentes do IBAMA. Ainda segundo a reportagem, Naves Júnior esteve em Manaus dias antes da destruição dos helicópteros do IBAMA. No dia do crime, ele já estava em Roraima. O Estadão também informou que cada um dos 5 homens que participaram do atentado receberiam R$5.000. De acordo com o jornal, os nomes dos envolvidos no ato criminoso, ocorrido em janeiro, foram obtidos pela reportagem após a prisão deles em ações da Polícia Federal em andamento desde a semana passada. Eles foram localizados pela identificação do carro usado no ato criminoso. São eles Tiago Souza da Silva, o TH, e o Isney Delmiro, o Poderoso, que intermediaram a negociação com os incendiadores e o motorista que os levou até o aeródromo de Manaus. O motorista era Ednei Fernandes de Souza e os responsáveis pelo incêndio são Fernando, o Arlisson Pereira, o Seco, e Arlen da Silva, o Mudinho. Todos tiveram a prisão temporária decretada em ações realizadas entre os dias 26 de janeiro e essa quarta-feira, dia 2. Já o motorista teve a prisão em flagrante no dia 25 de janeiro, um dia após o crime. A prisão do mandante do crime, Aparecido Naves Júnior, ocorreu na mansão dele em Goiânia, onde foram encontrados diversos carros de luxo avaliados em mais de R$400.000. No local do crime, os policiais também encontraram vestígios como uma tampa plástica de recipiente, um isqueiro e um galão usado para transportar combustíveis e solventes. Os prejuízos causados na destruição dos helicópteros alugados ao IBAMA chegam a R$10 milhões. Um avião foi totalmente incendiado e o outro sofreu avarias. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Daí eu vou destacar para a gente perceber essa diferença, porque quando é a Polícia Federal que investiga, olha que diferença, né? Ou seja, o resultado é o quê? Todos que participaram do ataque criminoso já estão presos. Se fosse aqui, é claro que a história seria outra. Até hoje, por exemplo, a Secretaria de Segurança do Estado não prendeu todos os envolvidos na ação que metralhou uma viatura da própria polícia em frente ao Fórum de Justiça Enoque Reis, no último dia 7 de janeiro. Ninguém viu, né, Karime? Olha só, detalhe, não existe crime perfeito. O que existe é, sim, falha nas investigações ou então, é claro, o descaso das investigações, né? Pouco mais de 5% dos crimes aqui no Amazonas são desvendados e os culpados punidos. Pouco mais de 5%. Em que quantia é essa? Essa é a nossa triste realidade. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Você segue aqui no programa 18 horas. Vamos agora para Brasília conversar com o correspondente do programa, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, finalmente, o deputado federal Marcelo Ramos anunciou a filiação ao PSD, que aqui no Amazonas é comandado pelo senador Omar Aziz. A gente já está falando sobre esse assunto faz um tempo, não é não? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Tudo indica que é definitivo, Karime. Parece ser o fim da novela Marcelo Ramos versus Jair Bolsonaro, né? Essa mudança de partido vinha sendo observada com expectativa pelo meio político, já que Marcelo Ramos é o vice-presidente da Câmara dos Deputados e faz parte da linha sucessória da presidência da República. Atualmente, o PSD faz parte do bloco político que elegeu o presidente da Câmara, Arthur Lira, no ano passado. Ou seja, embora ele esteja distante do presidente Bolsonaro, Marcelo Ramos segue fazendo parte do grupo formado pelos partidos de centro que comandam a mesa diretora da Câmara dos Deputados e que apoia o presidente da República. Ou seja, ele ainda faz parte da estratégia política da mesa diretora. E com a aquisição de Marcelo Ramos, o PSD sobe de nível da mesa diretora
para a presidência da Câmara dos Deputados. E tudo isso reflete na conjuntura eleitoral que vai se formando a cada dia. Essa costura política tem a assinatura do Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, que é muito habilidoso na composição de alianças políticas e não perdeu tempo em abrir as portas para Marcelo Ramos. O vice-presidente da Câmara falou com exclusividade ao programa 18 horas. Vamos ouvir o que ele disse. O PSD é um partido de centro, portanto, que me mantém nesse espectro de centro político, onde eu acho que eu devo estar. Na minha opinião, é na moderação, é no diálogo, é no respeito às diferenças, é na tolerância, na diversidade que se encontra a boa política e não nos extremos. Além do mais, o PSD tem se notabilizado no Brasil como um partido de quadros capazes de formular soluções para o Brasil, um partido que tem um projeto de contribuir com o nosso país. Além disso, há, obviamente, um aspecto eleitoral. Eu acredito que, junto com o deputado Sidney Leite, nós vamos alcançar bem o quociente eleitoral e vamos ter capacidade de eleger 2 deputados federais. Então, eu estou muito confiante num resultado positivo para o nosso partido na eleição de deputados federais, do senador Omar Aziz no nosso estado. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala positiva, bem otimista do deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, a respeito aí do novo partido, não é, Carlos Eduardo? Isso, Karime, e ele falou algo interessante aí, deixou claro que ele vai disputar a reeleição, né, junto com o PSD. Para deixar claro isso, ele nunca deixou dúvida, né, em disputar outro cargo político, mas ele assegurou aí nessa fala que ele vai disputar a reeleição já pelo PSD. Só relembrando, né, essa questão de Marcelo Ramos, ele foi colocado contra a parede depois que Jair Bolsonaro, o presidente da República, escolheu o PL para ser o partido dele. O PL, então, passou a ser o principal partido do centrão bolsonarista. E aí Marcelo, que é oposição a Jair Bolsonaro desde julho do ano passado, ele ficou ali numa posição desconfortável e acabou saindo, mas saiu pela porta da frente, digamos assim, saiu de bem com o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. É importante ressaltar, Karime, que, como a gente já disse, o PSD está muito próximo ali do ex-presidente Lula, embora tenha um candidato próprio, o senador Rodrigo Pacheco, e que agora flerta com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas quanto a Marcelo apoiar Lula, a gente ainda não sabe. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver como vai ser a conjuntura política no estado do Amazonas, como ela vai se consolidar. Karime, Carlão. E Carlos Eduardo, as últimas aí da corrida presidencial. Olha só, o PSDB e o MDB querem atrair União Brasil e isolar Moro. Essa aí é uma novidade agora, é real, procede. Carlão, é uma possibilidade, viu, que está sendo ventilada nos bastidores. União Brasil mal nasceu, gente, e já tem gente querendo ser o pai, querendo ser a mãe, tio, primo, avô, por aí vai. Mas por um motivo especial, né? Fundo eleitoral, recurso. União Brasil, partido que já nasce rico, resultante da fusão entre o PSL e o Democratas, vai ter aí 900 milhões de reais para gastar com campanha política, além de ter 20 minutos na propaganda eleitoral, muito tempo. O partido de fusão entre o PSL e DEM vai ser julgado agora, o pedido de fusão desses dois partidos vai ser julgado na próxima semana, na terça-feira, que foi colocado na agenda do TSE. Por essa razão, questão de recurso e tempo de propaganda eleitoral, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que está com 3% nas pesquisas de intenção de voto, já chegou junto ali, na tentativa de fazer uma aliança com a União Brasil e formar uma chapa de centro. Mas para isso ele quer o seguinte: em vez de fazer uma federação partidária com o MDB, como a gente falou sobre isso ontem, ele quer fazer uma coligação com o MDB, que é o partido do senador Eduardo Braga e do ex-presidente Michel Temer, e com isso tentar se aproximar do União Brasil. O objetivo dessa engenharia política é enfraquecer e também isolar Sérgio Moro, que apesar de ter 9% das intenções de voto, ainda lidera
o grupo da Terceira Via. E com a grana do União Brasil, João Dória quer dar uma disparada na corrida eleitoral, mas toda essa possibilidade de federação, de coligação entre PSDB e MDB ainda é remota, viu, Carlão? É conversa de bastidor, ainda são possibilidades que são ventiladas, porque nos estados, as principais lideranças políticas do MDB já estão ali se apressando, fechando com Lula e com Bolsonaro. E falando sobre federação partidária, Carlão, o plenário do STF começou a julgar hoje a validade dessas federações partidárias que foi autorizada monocraticamente pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Federação partidária é uma espécie de parceria, digamos assim, entre partidos nanicos que foram afetados pela cláusula de desempenho na última campanha, para que esses partidos tenham a oportunidade de participar dessas eleições. Mas parece que os grandes partidos aí lançaram mão das federações partidárias, dessa nova proposta, como uma estratégia eleitoral. E seguindo falando sobre a eleição, Carlão e Carime, o ex-presidente Lula deu uma entrevista hoje dizendo que no governo dele, caso seja eleito, não vai manter o preço dos combustíveis vinculado ao dólar, como acontece atualmente com a política de preços praticada pela Petrobras. Ele disse que os acionistas têm o direito de faturar com os lucros da Petrobras, mas é preciso pensar primeiro no povo brasileiro. Essa política de preços baseada no dólar e também no mercado internacional do barril de petróleo foi estabelecida durante o governo de Michel Temer como uma estratégia para diminuir as perdas da Petrobras. E pegando gancho nesse assunto aí, hoje o governo federal apresentou a PEC, que permite que os estados e a União possam reduzir total ou parcialmente as alíquotas de impostos federais e estaduais sobre combustíveis e gás. A gente já falou sobre esse assunto várias vezes ao longo desse mês aqui no 18 Horas. A proposta foi apresentada por meio de um parlamentar do estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Cristiano Áureo. Essa proposta diz que a redução vai valer até 2023. Agora cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, regimentalmente determinar a criação de uma comissão especial que vai analisar essa proposta de forma mais detalhada. Essa proposta tem o apoio parcial do Fórum de Governadores do Brasil. O presidente dessa entidade, que é o governador do Piauí, Wellington Dias, ainda quer discutir a criação de um fundo de compensação para amortecer os impactos sucessivos dos aumentos de preço da gasolina e do diesel. Ou seja, governadores ainda não estão em total alinhamento com o poder legislativo. Volto com vocês, Carlão e Carime. Cadu, para finalizar, parece que está cada vez mais difícil aí um acordo entre os servidores públicos e o governo federal, né? Vamos ter aí, é possível que tenha uma greve? Sim, Carime, é possível sim. Depois que o presidente Bolsonaro decidiu conceder reajuste de salário somente para o pessoal da Segurança Pública Federal, no caso Polícia Federal, Rodoviária Federal, a Polícia Penal também, os auditores da Receita Federal desencadearam uma operação padrão. E isso está gerando um prejuízo enorme ao comércio e à indústria, está prejudicando não só o recebimento de mercadorias, mas também a entrega das encomendas, está prejudicando as importações e as exportações. Enquanto que o governo não regulamentar o que eles querem, que é a gratificação por produtividade e eficiência, eles já abriram mão do reajuste, eles querem só isso, a gratificação por produtividade e eficiência. A categoria segue em operação padrão por tempo indeterminado, Carime e Carlão. E a crise não para por aí. Tem aí 40 categorias do serviço público exigindo reajuste salarial, depois dessa bola fora do presidente Bolsonaro. São mais de 200 mil servidores e eles prometem um indicativo de greve no dia 9 de março. Em fevereiro vai ter muita conversa, muita reunião para tentar decidir como vai ser esse procedimento de paralisação. E a categoria do Banco Central quer se adiantar e já cruzar os braços nos próximos dias. A equipe econômica do governo está trabalhando para reduzir os danos, mas não há espaço na lei orçamentária para agradar os servidores públicos, para tentar diminuir essa crise. Por isso, há uma possibilidade que está sendo avaliada dentro do governo, que é o aumento de pagamentos acessórios, como auxílio alimentação. Agora vamos ver se isso vai colar, né?
A Casa Civil do Governo entrou na questão, mas ainda não encontrou, junto com o Ministério da Economia, uma solução que possa aplacar esse conflito com os servidores públicos, principalmente com o pessoal das carreiras típicas de Estado. No caso, delegados, auditores, peritos, criminais, investigadores, uma série de categorias que está indignada porque não vai receber reajuste salarial, somente o pessoal da Segurança Pública Federal. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu, Cadu. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Karime. Tchau, tchau, Carlão. Tchau, tchau. Até mais todos. Tchau, tchau. 6h49 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora, Carlão, para a previsão do tempo. 18 horas. Tudo bem, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão do tempo agora é para amanhã. Tá certo? Amanhã, sexta-feira. Chove ou faz sol, Karime Leão, nesse final de semana? Previsão do tempo. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é de um pouco de tudo, né, Carlão, aqui em Manaus, tá? Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 97%. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E abordamos na edição de ontem aqui do 18 horas que o ano letivo nem começou, mas os professores da rede estadual de ensino já fizeram manifestação reivindicando o quê? Melhores salários. Para falar sobre a ação de hoje, vamos conversar com o coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, Lambert Melo. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas novamente. Então, explica pra gente como é que foi a ação de hoje. Vocês conseguiram ser recebidos por alguém do governo? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. É sempre um grande prazer falar com vocês e poder ter essa oportunidade de expressar aqui os sentimentos da categoria dos professores de Manaus. Nós estivemos hoje, Karime, na sede da SEDUC, aqui em Manaus, para fazermos um ato público, reivindicando que a secretária da Educação Estadual, Josefa Chaves, se dignasse a dialogar com o sindicato e com a categoria dos professores e pedagogos de Manaus, porque nós estamos há 25 dias da nossa database de 2022 e nós não tivemos até agora nenhuma conversa para iniciar esse processo de fechamento de acordo para definir o nosso percentual de reajuste salarial. Nós estamos tentando diálogo com a secretária desde o ano passado. Nesse início de janeiro, no dia 11, nós encaminhamos ofício solicitando audiência. Não obtivemos nenhuma resposta, infelizmente. E na semana passada, no dia 25, nós fomos presencialmente lá na sede da SEDUC para tentarmos ser recebidos e conversar. E mais uma vez lá tivemos as portas fechadas, não fomos recebidos. A assessora lá que nos recebeu na semana passada disse que não tinha agenda para falar com os professores. E infelizmente, nessa situação, no dia 29, nós fizemos uma Assembleia Geral e essa Assembleia Geral determinou que nós deveríamos realizar um ato público no dia de hoje para tentar exigir que a secretária recebesse o sindicato e dialogasse com a categoria. Fizemos isso, nós fomos recebidos hoje por uma assessora da secretária novamente, a assessora Jenner, que é a responsável pela agenda da secretária. E essa assessora agendou lá uma audiência para o dia 8 de fevereiro, na semana que vem, na próxima terça-feira, onde nós esperamos finalmente poder conversar com a secretária, apresentar a ela a pauta de reivindicações que foi aprovada na última Assembleia Geral, para que a gente inicie então as conversas, as negociações a respeito da nossa campanha salarial, da nossa nota base, Karine.
Ok, professor, qual é o valor do reajuste que vocês estão reivindicando aí? Carlão, nós temos aí uma projeção de que, incluindo a inflação de janeiro, que ainda não foi divulgada pelo IBGE, e a inflação de fevereiro, que ainda vai ser contabilizada, então a nossa projeção, de acordo com estudos prévios que nós realizamos, dará uma inflação de 12 meses, no período que vai de março de 2021 até fevereiro de 2022, uma inflação de 12% arredondadamente. Então, esse é inicialmente o percentual de reposição salarial que nós vamos estar reivindicando. Obviamente, Carlão, que nós vamos nos pautar na inflação oficial que for divulgada pelo IBGE. Então, quando nós estivermos ali para fechar o acordo no final de fevereiro, que é o que nós imaginamos para que seja pago em março, o IBGE já deverá estar divulgando ali a inflação oficial desse período de 12 meses, nós já saberemos. Mas tudo indica que será nesse patamar de 12%. Então é esse percentual que inicialmente nós estamos reivindicando para reajuste salarial. Okay. Certo. Para finalizar, quais serão as próximas ações da categoria? Eu sei que essa manifestação, esse ato de hoje, não foi apenas, né, como o senhor falou, para reajuste salarial. Sim, Karime, nós temos uma pauta de reivindicação que são mais de 20 itens, onde tem itens fundamentais, como a recuperação de um resíduo que o governador não pagou para a gente nas datas anteriores, de mais de 1%, dessas datas base. Nós temos um item que é muito importante para nós, que é a eleição direta para diretor de escola, e temos também o reajuste do auxílio alimentação, além da implantação imediata e correta da hora de trabalho pedagógico, da HTP, para todos os níveis de educação, conforme manda a lei federal. Então é uma pauta realmente extensa, de mais de 20 itens, onde nós gostaríamos que todos eles fossem atendidos. Nós vamos estar realizando, depois dessa audiência do dia 8, na próxima terça-feira, uma nova Assembleia Geral, onde nós vamos apresentar para a categoria os resultados dessa primeira conversa. E nessa próxima Assembleia Geral, então, a categoria vai definir quais são os próximos passos para que nós possamos estar desenvolvendo. Nós esperamos, Karime e população de Manaus, que ouve a Rádio Mix, que é uma rádio que tem crescido muito, com uma grande audiência em Manaus. Quero aproveitar e mandar aí um abraço para o meu amigo, o professor Aurilex, que está ouvindo aí a Rádio Mix, é um ouvinte assíduo da Rádio Mix. Dizer que nós não queremos greve, nós não queremos que seja preciso fazer greve esse ano para garantirmos o direito dos professores, mas nós queremos sim que a gente consiga o reajuste salarial e os outros itens da pauta sem precisar de greve, no diálogo, na negociação, que é aquilo que o Aspam Sindical sempre buscou. Então, dessa maneira, a gente espera que no diálogo até final de fevereiro a gente consiga fechar um acordo, assinar esse acordo e garantir o reajuste salarial para a categoria. Okay. Muitíssimo obrigada pelas informações, muito obrigada pela sua entrevista e sua participação hoje conversando com a gente aqui no 18 Horas. Muito obrigado, Karime, obrigado, Carlão, e aos ouvintes da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, Lambert Melo. 18 horas. E o deputado estadual Serafim Correia defende que professores denunciem prefeitos do interior do Amazonas que não pagarem novo piso nacional da educação básica, reajustado em 33,24%. A repórter Artemisa Gadelha volta e explica mais pra gente sobre o assunto. Artemisa, é isso mesmo? Isso mesmo, Karime. Olha, eu conversei essa tarde com o deputado estadual Serafim Correia, do PSB. O recurso para os professores vem do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esses recursos são vindos de tributos federais, estaduais e municipais.
O Fundeb, né, esse recurso, é ele que garante o piso nacional da educação básica. Mas os prefeitos do Amazonas não estão garantindo o mínimo do piso estabelecido pela União. Vamos ouvir, então, o que diz o deputado estadual Serafim Correia. O que tem acontecido? Não pagam o piso ou pagam abaixo do piso e com isso ficam sobras do Fundeb. Aí chega no final do ano é aquela confusão. Houve um aumento do piso e é importante que os professores se articulem para exigir os seus direitos, que são seus, não são do prefeito, são deles, dos professores. Agora, caso o prefeito não queira cumprir a lei, e veja, os recursos já estão na conta. Todos os dias 10, 20, 30, o dinheiro cai na conta independentemente do prefeito fazer qualquer coisa. Portanto, não tem razão para que eles não paguem o piso nacional da educação fundamental, da educação básica. Você está ouvindo 18 horas. Como ouvimos, né, o deputado Serafim Correia, ele diz então que os professores precisam agora cobrar dos prefeitos. Resta saber se os prefeitos vão receber esses professores. O novo piso nacional da educação básica foi reajustado em 33,24%. Com aumento, o valor ficará em R$ 3.845,63. Okay. Karime. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. 6h59. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. No estado do Amazonas, o estado registrou mais 4.227 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. E desde o início da pandemia, o número de pessoas que contraíram a doença já chega a 541.668 infectados. O segundo boletim do estado, o Amazonas registrou 10 mortes pela doença. E o total de mortes chega a 13.991 desde o início da pandemia. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, nada como os números do próprio governo para mostrar a realidade. O número de homicídios estourou no Amazonas no ano passado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foram 1.487 assassinatos, sendo 1.072 aqui em Manaus. Houve um crescimento de 56% dos homicídios no estado e de 63% em Manaus. Detalhe, no ano passado o governo gastou 2,3 bilhões em segurança, 100 milhões a mais que em 2021. Os números mostram claramente que a política de segurança pública do governador Wilson Lima não está funcionando. Tem que sair da propaganda e da alegoria e investir no que realmente é preciso, em tecnologia e em inteligência, ou vai continuar jogando fora milhões e milhões sem resultado concreto para trazer paz às famílias dos cidadãos no Amazonas. 18 horas. Karime 71, hein? Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã, valeu. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.